Chelonia! 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 Caraca! Chelonia é um culto fictício em Red Dead Redemption 2, onde a tartaruga desempenha um papel simbólico central em suas crenças. O quelonismo acredita em uma sociedade onde a segurança é garantida ao se dedicar completamente a este culto. A palavra Chelonia significa tartaruga, que dentro do jogo representa o símbolo da seita. O quelonismo foi fundado no final do século XVIII em Red Dead Redemption 2, sendo liderado atualmente por Anders Haugerson, que recebeu voz do ator Gene Conroy. Nesse vídeo você ficará sabendo absolutamente tudo sobre esta seita, como por exemplo, quem são aqueles homens que encontramos mortos no deserto de New Austin. Seriam eles os primeiros adeptos ao quelonismo? Também estarei falando sobre seus ensinamentos e suas táticas de recrutamento para atrair seguidores, o que o símbolo da tartaruga representa para eles e a representação da tartaruga em culturas religiosas existentes na vida real. Também estarei mostrando o evento de um campista que conheceu os Chelonians, qual relação tem aquela casa nas montanhas de Ambarino e a palavra Leader X com os Chelonians, todos os momentos em que a gente se depara com eles no jogo, notícias de jornal e também estarei falando sobre dois fatos que deixam a comunidade Red Dead intrigada até os dias de hoje. Será que Francis Sinclair, o famoso viajante do tempo, tem alguma ligação com o quelonismo? E por falar em Francis Sinclair, será que a seita fictícia Epsilon, que existe em GTA V, tem alguma ligação com ele e com os Chelonians em Red Dead Redemption 2? Boa pergunta. Estarei comparando suas semelhanças e fazendo uma análise entre essas duas organizações. Toda semana trago vídeos sobre histórias e curiosidades contidas em Red Dead Redemption 2 aqui no canal, sendo muitos desses vídeos sugestões que são feitas por nossos inscritos. Caso você curta bastante o nosso trabalho e tiver condições, te convido também a estar se tornando membro para estar recebendo selos, emotes exclusivos nos comentários e principalmente sendo sempre citado e reconhecido pelo seu patrocínio na vinheta de todos os nossos vídeos. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Chelonia! 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 A cultura religiosa é um elemento central na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. A busca por respostas e orientação espiritual é uma prática comum que atravessa culturas e religiões. Em Red Dead Redemption 2, os Chelonians são uma representação fictícia que mistura elementos de religiões e movimentos históricos, criando uma narrativa rica e envolvente no contexto do jogo. Eles reverenciam a tartaruga como sendo um animal sagrado, acreditando que ela representa segurança e proteção. Sobre seus trajes, eles usam túnicas na cor branca, representando a paz e ligação com o divino. A gente fica tomar um banho, lavar o rabo, como diz o povo, né? Na altura do peito, eles usam símbolos bordados com imagens de tartaruga, destacando-as como símbolo sagrado. Os adoradores de Chelonia são conhecidos por suas crenças extremistas e por recrutar jovens e fortes homens, o que os torna impopulares entre a população local. No capítulo 2, o jornal New Hanover Gazette, edição número 27, já pode ser comprado em Valentine. Ele nos mostra que os Chelonians estão sendo acusados de blasfêmia, ameaçando a liberdade do povo. A parada foi tão séria que os cidadãos cristãos de Valentine se reuniram em uma igreja para protestar contra o que eles consideram blasfêmia em seu meio. É coisa do... Vale ressaltar que neste artigo de jornal, eles destacam o fato dos Chelonians acreditarem nas tartarugas como símbolo sagrado e animais divinos que jamais podem ser feridos. Se trouxermos o contexto espiritual da tartaruga na vida real de forma mais abrangente, a tartaruga representa a sabedoria, longevidade, proteção, estabilidade, persistência, determinação e conexão com a natureza. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado, já, moro? Porra, já tô nervoso, moro?
Já em Red Dead Redemption 2, além de representar boa parte das qualidades citadas anteriormente, a tartaruga é venerada no quelonismo como um símbolo de estabilidade e resiliência. Eles acreditam que a tartaruga pode sobreviver a tempos difíceis devido à sua carapaça protetora e sua natureza paciente. Eles acreditam também que a única maneira de escapar dos males da sociedade atual é se juntar à seita e seguir seus ensinamentos. Mas quais são os seus ensinamentos? Os Chelonians têm um conjunto de ensinamentos que giram em torno de suas crenças. Eles acreditam que a sociedade contemporânea está corrompida e que a única forma de alcançar a verdadeira segurança é renunciar a ela. Para obter segurança, os seguidores devem dedicar-se completamente à seita e aos seus líderes, seguindo rigorosamente os seus ensinamentos. Este culto religioso promove um estilo de vida em harmonia com a natureza, onde os seguidores devem se afastar das influências negativas da sociedade moderna. Eles acreditam que a segurança verdadeira só pode ser alcançada através de uma conexão espiritual profunda com os ideais do quelonismo. A seita enfatiza a importância da comunidade e do apoio mútuo entre seus membros, criando um ambiente onde todos trabalham juntos para alcançar os objetivos. Esses ensinamentos são apresentados de forma persuasiva para atrair seguidores, especialmente aqueles que estão insatisfeitos ou vulneráveis. No entanto, a seita também é vista com desconfiança por muitos, devido à sua natureza extremista e às táticas de recrutamento. E por falar em membros que estão insatisfeitos ou vulneráveis às maldades do mundo, temos o exemplo de Jamie Gillis, que recebeu voz do ator Adrian Nensko. Jamie se juntou aos Chelonians. Ele é irmão mais novo de Mary Linton, que já foi noiva de Arthur Morgan no passado, e nesse momento da história pediu a Arthur para ajudá-la a tirar Jamie das mãos dos Chelonians. Jamie Gillis dirá a Arthur para deixá-lo em paz e tenta fugir em seu cavalo, com Arthur o perseguindo. Ele então diz a Arthur que deseja morrer, saca um revólver e aponta para sua cabeça, levando Arthur a atirar no revólver de sua mão. Depois de desarmar Jamie com sucesso, Arthur diz a ele para ir ver sua irmã. Jamie, assustado, agradece e abraça Arthur por ter salvado sua vida. Ele estava sofrendo principalmente por maus tratos emocionais vindos de seu pai, que vivia dizendo que ele não era bom em nada, desmotivando o menino. Olha só quem fala, um cachaceiro pilantra. Eu sou mesmo latinha. Essa tristeza foi tomando conta de seu coração e isso acabou fazendo com que ele se tornasse vulnerável aos Chelonians. Mas pensem comigo, se o quelonismo foi fundado no final dos anos 1700, quem foram os primeiros fundadores deste culto religioso? Em New Austin, exatamente neste ponto marcado no mapa, vemos 4 cadáveres onde muitos acreditam que sejam os primeiros adeptos aos Chelonians. Agora vamos analisar os fatos para chegarmos em uma conclusão mais sensata. Eu particularmente descarto essa possibilidade, principalmente por conta do bom estado de conservação dos cadáveres. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Só temos a possibilidade de visitar este local em 1907, passando-se mais de 100 anos que o quelonismo foi criado. Faz tempo. Se eles fossem realmente os fundadores ou iniciados do quelonismo no passado, seus corpos deveriam estar em forma de esqueleto. E com relação às roupagens, as cores de seus trajes são parecidas com a dos Chelonians, mas não possuem o símbolo da tartaruga. Isso nos ajuda ainda mais a descartar essa possibilidade de serem integrantes de Chelonia. Outra curiosidade é que apenas um deles pode ser saqueado, contendo um saco pequeno de joias. Analisando bem o local, podemos chegar à conclusão de que eles morreram de desidratação, e essa vareta deve ter sido usada na tentativa de encontrar água no subsolo. Com relação às táticas de recrutamento dos Chelonians, eles se aproveitam das emoções e inseguranças das pessoas, oferecendo uma solução para seus problemas através de adesão à seita. Eles também incentivam os novos recrutas a se isolarem de suas famílias e amigos, criando uma dependência emocional e social à seita. Vemos isso com Jamie Gillis, mas também existe outro exemplo mostrado na missão do capítulo 2, chamada Alta Sociedade no estilo de Valentine. Nessa missão, no quarto de hotel 1B de Valentine, você pode ver acidentalmente um membro do culto orando, que inclusive nos convida para participarmos deste momento. Join me.
I'm a Chelonian. Nem sempre os Chelonians conseguem recrutar novos membros e acabam fracassando em suas tentativas. Próximo a Flatneck Station, exatamente neste ponto marcado no mapa, junto ao rio, você pode encontrar um campista que nos conta uma história sobre os Chelonians que foi vivenciada por ele. Quase que ele perdeu sua própria vida, mas por muito pouco conseguiu escapar a tempo. Wanna rest up a while, friend? Thanks. So what brings you to these parts? Just between towns, looking for work. Well, I'm glad of the company, if I'm honest. The past 6 months or so, I ain't been around many people. Regular folks, at least. Ain't sure if you heard of a group called the Chelonians? I guess you could call it a religion. Obsessed with turtles, which maybe should have struck me stranger sooner. I know! You wouldn't believe it! Folk always say I'm too trusting. I mean, I don't know you from Adam, and here you are sitting at my fire. Anyway, I'm more or less handing my life over to them. I met a very persuasive fella in Saint Denis, Anders his name was, and he caught me at a bad time. Oh, yeah? Hell of a thing, right? It's that I've been given over to some poor living, real poor living, kind of behavior the devil himself would be ashamed of. They promised me safety, salvation, paradise, all very appealing to a fellow like me. Well, now. Got to the point where I'd given them every cent I had, and I was ready to fall them off a cliff. I just got out in time. Maybe it was the turtles, or maybe it was just I didn't have the spine to go through with it. All seems ridiculous now, looking back. The things we'll do for answers, huh? Anyway, sorry to ramble on. I should get back to it. Sobre sua liderança, os Chelonians possuem dois membros importantes notáveis, Anders Helgersson e o Mestre Cheloniano, que também é conhecido como Chelonian Master. Uma curiosidade sobre estes dois personagens é que ambos receberam voz do ator Jim Carroy. A diferença entre os dois é que Chelonian Master é o líder do culto em torno de New Hanover. Seu culto montou acampamento em uma montanha na floresta Cumberland, local onde Arthur vai para resgatar Jamie. Já Anders Helgersson é o principal líder dos Chelonians. Ele pode ser abordado antes e depois de concluirmos o capítulo 6 na Praça de Saint-Denis, exatamente neste ponto marcado no mapa. Antes do capítulo 6, ele veste um terno branco com a gravata verde e oferece um panfleto sobre o quelonismo ao jogador, que pode ser aceito ou recusado. Após concluirmos o capítulo 6, ele veste um terno escuro com uma gravata borboleta azul. Se você voltar naquele mesmo acampamento liderado pelo Chelonian Master após ter concluído o capítulo 6 e visitado Anders Helgersson, Chelonia! 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 Caralho! irá encontrar o mestre Chelonian liderando vários membros do culto religioso, os conduzindo para se jogarem do penhasco juntamente com ele. Os Chelonians se jogaram do penhasco provavelmente por causa de suas crenças extremistas. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Acreditavam que o ato os levaria a um estado de iluminação e salvação espiritual. Em Red Dead Redemption 2, temos outro ato de extremismo envolvendo uma seita que acreditava na existência de extraterrestres. Vou estar deixando esse vídeo na descrição. Mas e o personagem Francis Sinclair, conhecido por ser viajante no tempo? Teria ele alguma ligação com os Chelonians? Muitas pessoas acreditam nessa teoria por conta de dois detalhes contidos nesse personagem que acabam despertando esta dúvida: os seus trajes e sua marca de nascença no rosto. As cores azuis em seu traje combinam muito com os detalhes azuis contidos nos trajes dos Chelonians, mas o que acaba chamando mais atenção neste personagem é sua marca de nascença, que em GTA V, segundo o Tratado Epsilon do Nono Paradigma, a marca de Craft adorna muitos que são abençoados. Alguns descendentes de Craft têm uma marca de nascimento que adorna o cotovelo ou nádegas, mas aquele que tem a
mancha de vinho na cabeça ou no rosto, eles bebem com craft no quarto paradigma. O epsilonismo considera qualquer membro do programa que tenha uma marca de nascença facial distinta na cabeça como sendo um possível descendente de Craft. Para quem não sabe, Craft é referido como sendo o equivalente a Deus no epsilonismo. E como já sabemos, em Red Dead Redemption 2, Francis Sinclair é o único personagem que não foi removido do jogo conhecido por ter a marca de Craft do Epsilon em seu rosto. Digo personagem não removido porque temos a Princesa Isabel, personagem removido do jogo que também possui a marca de nascença em seu rosto. Essa marca é um detalhe intrigante que conecta o universo GTA com o universo Red Dead através do culto Epsilon e Francis Sinclair. Outra prova de que as duas franquias fazem parte do mesmo universo pode ser encontrada na DLC de GTA V Online de Caio Perico, onde o tataravô de El Rubio provavelmente seria o filho mais novo de uma família rica alemã que recebeu ajuda de Arthur e retribuiu esta ajuda tempos depois em Red Dead Redemption 2. Podemos observar fotos desse garotinho com sua família espalhados pela mansão no golpe de Caio Perico, confirmando esta teoria. O culto Epsilon e Quelônia possuem semelhanças interessantes. Ambos acreditam em um ser superior, que fazem parte de uma comunidade de pertencimento, praticam seus rituais e também ambos os grupos promovem a ideia de transformação pessoal. O Epsilon Program fala sobre a transformação através da adesão ao culto, enquanto o quelonismo pode focar na transformação espiritual e pessoal. Muitas pessoas acreditam fortemente que Francis Sinclair possui uma forte ligação com o Epsilon Program de GTA V e também com os Chelonians, por conta de suas semelhanças que foram citadas anteriormente. Mesmo sendo teoria, dá para acreditarmos fortemente na ligação de Francis Sinclair com o epsilonismo, mas com o quelonismo, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Será? Agora vamos para um dos fatos mais intrigantes nesse tema que despertam dúvidas e questionamentos até os dias de hoje, a famosa Casa Misteriosa na Colina. Sendo um dos pontos de interesse contidos no jogo, esta é uma casa claramente baseada na dos Hobbits do Senhor dos Anéis, mas você deve estar se perguntando, e o que essa casa tem a ver com os Chelonians? Primeiramente, devemos observar o desenho de uma tartaruga pintado na parte de cima da casa. Esse desenho faz claramente referência ao quelonismo, mas outro fato curioso é que em uma árvore bem próxima a esta casa, principalmente se queimarmos o seu tronco e nos afastarmos um pouco, claramente conseguiremos ler a palavra Leader X ou Líder X, que por se tratar de um nome próximo a uma casa contendo o desenho de uma tartaruga, muitos acreditam que este nome esteja representando o fundador dos Chelonians. Agora vamos para o panfleto que recebemos de Anders na Praça de Saint-Denis. Este panfleto nos mostra que eles possuem uma sede em Boston e através dele a gente toma conhecimento da história do passado deste culto. Tem uma parte nesse panfleto onde mostra que o fundador deste culto, o grande mestre Quelônio, conduziu peregrinos através de Lanahat River até a floresta, com a maioria sobrevivendo à jornada. O panfleto não nos diz exatamente que floresta seria, mas provavelmente o mestre Quelônio vivia ao lado de seus seguidores nesta floresta onde está situada esta casa misteriosa da montanha. Isso explica o seu formato de casco e o desenho de tartaruga na parte de cima da casa. Provavelmente, assim como o Chelonian Master, o fundador deste culto organizou uma expedição para ele e seu grupo se jogarem do penhasco em busca de terra prometida. Mas antes de fazer isso, deve ter passado sua liderança para algum sucessor permanecer na terra em busca de mais seguidores com o destino a esta terra prometida. E deve ter sido provavelmente desta forma que Anders Haugerson acabou assumindo a liderança do culto através de gerações. Sinceramente, tô querendo entender até agora que terra prometida é essa que te obriga a se jogar de um penhasco. Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falando sério. 100 years ago, the great Chelonian master led pilgrims across the Lannahechee into the wilderness to found a great place of safety. A place of safety. That is where we are heading, Jamie. Yes, Jamie. That is where we are heading. Yes, Jamie, we are heading to paradise. It's in the mountains. Oh, it sounds wonderful. It is wonderful, Jamie. Really wonderful. My father. Your father will understand, Jamie. It's paradise.
It's in the mountains. And when we get there, Jamie, we will write to your father together. Together. From the mountains. Chelonia. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado, já, moro? Porra, eu já tô nervoso, moro? É o sangue do cordeiro. Está aparecendo agora na sua tela mais 3 vídeos incríveis. A história completa sobre os saqueadores de Lemoyne, dos Skinner Brothers e a corja dos Murphys. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.